Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui na TVE, na TV dos Gaúchos. E você, então, que tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas na gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito comercial e quem está conosco aqui é o Evaneiro Aguiar dos Santos, que é mestre, contador, fundador da Forto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um grande especialista. Então vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Marisa. Assisto o programa todos os dias. Sou muito agradecida pelas pessoas que se dedicam para dar as informações, que as informações cheguem em nossas casas. Muito obrigado pelas palavras, dona Marisa. A dúvida é sobre declaração do imposto de renda. Tenho uma conta conjunta da poupança e aplicações com meu filho. Sou titular e só eu declaro as importâncias. Estou querendo repassar uma quantia de R$200 mil para ele complementar a compra de um apartamento em seu nome. Como explico essa transação do imposto de renda? Não é doação. Penso que, como a conta é dos dois, não precisamos pagar imposto. É isso mesmo, Evaneiro? Senhora Marisa, muito obrigado pela pergunta e ela serve para responder a dúvidas de, acredito, diversas pessoas. Bem, essa conta conjunta bancária, ela tem uma característica de ter um único saldo, acompanhamento e pertencer a mais de uma pessoa. Mas, pela nossa legislação tributária, cada titular, dono de uma parcela daquele valor que consta naquela conta conjunta, deve declarar a sua parte. No seu caso, como a senhora diz que está apenas na sua declaração, aqui a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, não sei se no seu caso o seu filho ele consta como seu dependente. Se ele constar como seu dependente na sua declaração, basta fazer essa segregação na sua declaração, lá na parte de bens, a parcela que lhe cabe e a parcela que é do seu filho. Então, isso é bem importante. Caso o seu filho não esteja obrigado a fazer a entrega da sua declaração de renda e esse recurso conste apenas na sua declaração, a minha sugestão é que a senhora faça a segregação, separe a sua parte e a parte que pertence ao seu filho, porque pela legislação do imposto de renda, cada pessoa, cada CPF é responsável pela parte que lhe cabe naquela renda. Então, se consta 100% na sua declaração de bens, a senhora pode segregar a parcela que é do seu filho e, principalmente agora, no momento de fazer essa transferência para ele, que esteja descrito claramente na declaração do ano que vem, que a parte do valor transferido era do seu filho, pela parte da renda que lhe cabia. No caso, vamos supor, ela declarou que o dinheiro é todo dela e o filho quer comprar o apartamento no seu nome, 100% no nome do filho. Nesse caso, não seria uma doação? Veja, se na declaração de imposto de renda da senhora Marisa, ela segrega o que é dela e o que é do seu filho, essa transferência não é uma doação. Porém, se não há essa segregação, poderá sim caracterizar como uma doação. E neste caso, muito importante, se for o caso, retificar a sua declaração nos últimos 5 anos, separando a parte que é dela e a parte que é do seu filho. Se está na sua declaração a parte de bens 100% do valor, em dívida ela pode indicar que uma parte daquele recurso não é dela, e sim do filho. Quando ela fizer a transferência para o filho, reduz dos bens e some aquela dívida. No caso de doação, teria quanto de imposto a pagar? Bom, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem até 6% dependendo do valor da doação. Nesse caso aqui, provavelmente fica em torno da faixa de 4%, sobre 200 mil daria R$8 mil. Então, um valor bem importante.
Bom, agora temos a pergunta da Maria Helena, da cidade aqui de Canoas. O que é o orçamento pessoal? Só serve para quem tem muito dinheiro, Devaneiro? Bem, o orçamento pessoal nada mais é do que uma organização financeira em que a pessoa ela vai, através de ferramentas, que seja um caderno, porque a gente, às vezes, quando fala de orçamento pessoal, parece algo muito complexo, quando não precisa ser, né? Mas algumas pessoas utilizam ferramentas como aplicativos, ferramentas como uma planilha de Excel ou um caderno, onde são incluídos ali todos os itens de rendas e despesas e permite então a pessoa fazer o acompanhamento e de uma forma mais próxima tomar decisões na sua vida pessoal financeira. O pessoal não pode ficar assim, eu não tenho um sistema, não tenho computador, não tenho como fazer. Né? Minha mãe faz no caderninho lá, ela tem tudo anotado, tudo que ela gasta, tudo que entra lá, ela faz esse acompanhamento diário das compras dela. Então, o importante é não ter desculpa, né? Perfeito. Bom, o Jairo aqui da Cavalhada, de Porto Alegre, fala o seguinte: tem algumas dificuldades financeiras aqui em casa e gostaria de saber por que é importante ter um orçamento familiar. Queria saber como começar e criar um orçamento pessoal. Excelente. Bom, o orçamento familiar, ele é muito semelhante ao orçamento pessoal, só que neste orçamento familiar, ele compõe todas as rendas e gastos e projetos, por que não, da família, incluindo todas as rendas de todos os membros da família, incluindo aí salários, aluguéis que a pessoa porventura tenha, rendimentos de aplicações financeiras, permite que a família se organize no seu orçamento que compõe todos os itens que compõem, então, os gastos familiares, permitindo, então, um planejamento, como, por exemplo, a escola do filho, a aposentadoria, uma viagem. Né? Então, o orçamento familiar é muito parecido, semelhante a um orçamento pessoal, só que envolve todos os membros da família que estarão ali, então, participando daquele orçamento. E para construir, então, este orçamento familiar, como o João recentemente nos trouxe aqui o exemplo, né? Não precisa necessariamente ter um sistema, ter um aplicativo, uma planilha, o caderno, se bem feito e acompanhado com bastante disciplina, essa é a palavra-chave, disciplina, para anotar ali todas as suas previsões de receitas, previsões de gastos e acompanhar a execução disso ao longo do mês. Então, nessa construção deste orçamento familiar, muito importante incluir todas as rendas de todos os membros da família. Tá? Todos aqueles que participarão, no caso do orçamento doméstico, também conhecido. Incluir todas as despesas, aí separando despesas de alimentação, despesas de moradia, de transporte, educação, lazer, todos aqueles gastos elencados um a um e subtraindo, então, a renda menos esses gastos, se terá uma projeção, porque quando a gente fala de orçamento, a gente está falando de algo que ainda não aconteceu. Um orçamento é algo futuro que permite que a pessoa vá acompanhando a execução orçamentária, né? Parece uma palavra muito complexa, mas nada mais é do que anotar todos os gastos e seguir, então, ali aquela disciplina necessária. Muito bem. E acho que nessa época nós estamos agora entrando perto do mês de dezembro, né? Já entra o 13º, que é uma coisa boa, né? Mas também tem muitos gastos de final de ano, compras de Natal, já chega o IPTU, IPVA, já no início do ano já tem o material escolar das crianças, tem o uniforme, tem eventualmente no verão um final de semana na praia ou alguns dias na praia, então essa previsibilidade para a gente saber quanto pode gastar para poder dar prioridade. Né? É bem importante, porque nesses momentos é quando pode se perder no orçamento, realmente. Bom, temos aqui o William de Guaíba. Quais são as categorias principais de um orçamento familiar, Ivanir?
Bom, nós temos algumas categorias que se destacam, que são os grandes grupos que a gente chama, como moradia, alimentação, transporte, educação, que nos dias de hoje é tão importante também, e algo que a gente almeja sempre, que é também a poupança, não é? Ter planos para o futuro. E o grupo de lazer. Tudo é importante, né? Só dá uma priorizada para ver o que vai definir como importante. Eu acho que tem uma última pergunta do bloco aqui, que é da Jaqueline. Eu tenho um orçamento apertado e queria dicas de como posso economizar dinheiro no meu orçamento pessoal. Olha, muita gente está que nem a Jaqueline, tem um orçamento está sempre apertado ali, né? Sempre. Nos dias de hoje, todo mundo está apertado no orçamento. Jaqueline, eu trouxe algumas dicas que eu acho que vale para todos nós, inclusive. Bom, a primeira coisa é identificar gastos desnecessários, como, por exemplo, assinaturas de TV a cabo. Temos hoje no streaming diversas opções, às vezes a pessoa tem 2, 3 assinaturas de TV a cabo e termina não assistindo todas elas. Priorizar por aí é possível. Economizar. Compras impulsivas. Faça sempre aquela pergunta, eu quero ou preciso? Bom, se eu preciso e é uma oportunidade, eu acredito que seja a hora realmente de fazer aquela aquisição. Mas se eu apenas quero, espere 24 horas e volte e pense se realmente você vai querer comprar. Busque alternativas mais baratas. Hoje, nós temos diversos sites na internet, coloca ali o produto e já vem alternativas de valores de lojas online, lojas físicas também, que traz essa possibilidade. Marcas genéricas. Nós temos diversas lojas que têm marcas genéricas que são produtos muito similares aos originais e com boa qualidade, com preço mais baixo. Reduza as despesas fixas, negocie, por exemplo, a internet, a telefonia, a TV a cabo, renegocie valores e pacotes mais adequados. Energia e água, procure desligar equipamentos, luzes desnecessários de estarem ligados, procure evitar vazamentos. A água, atualmente a água tem sido tão cara para nós todos, né? Planejar suas compras, faça uma lista de compras. Aproveite promoções e descontos que a gente teve recentemente aqui, a Black Friday, então aproveite, mas consulte diversas lojas para ver se realmente é oportunidade. Avalie os hábitos de consumo, como por exemplo o transporte, o transporte, procure então talvez transporte público, ir de bicicleta agora que a gente está no verão, que tem uma boa alternativa, já une o útil ao agradável, né? E a alimentação, procure cozinhar mais em casa. A gente sabe que os restaurantes têm um valor um pouco acima do que a gente costuma gastar. Comendo em casa é uma alternativa, então ficam aqui algumas dicas de economia. Comer em casa também é geralmente mais saudável também, né? Bom, ótimos esclarecimentos do Evandro até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho e já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores aqui na TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva o número no seu WhatsApp, no seu aparelho, o número é 51 985 946 773. Hoje aqui estamos falando sobre direito comercial e quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, Evaneira Aguiar. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta aqui do bloco, que é da Marisa, aqui do bairro Partenon de Porto Alegre. Ela fala, sou microempresária e quero saber o seguinte, o que é um orçamento empresarial? Isso serve para mim que tenho uma pequena empresa também, Ivaneiro? Serve sim, senhora Marisa. Isso é uma ilusão que alguns pequenos empresários acreditam que apenas as grandes empresas, aquelas que têm uma estrutura financeira, devem, em primeiro lugar, devem ou podem ter o seu orçamento empresarial.
Na verdade, eu entendo que é o contrário. Desde pequeno, nós já temos que gerenciar todos os recursos e gastos da nossa empresa, que vai permitir, então, crescer de uma forma mais tranquila. O orçamento empresarial nada mais é do que uma projeção, né? Um orçamento é uma previsão, utilizando dados de projeção de receitas, projeção de custos e despesas, que vai permitir, então, que o empresário gerencie melhor as suas contas, os seus gastos e planeje o seu crescimento. Muito bem. Temos agora a pergunta da Lucelena, aqui do 4º Distrito aqui de Porto Alegre. Eu trabalho no financeiro de uma pequena empresa e quero convencer o meu patrão a trabalhar melhor no orçamento. E quero saber, para explicar para ele, o que é crucial para uma empresa ter orçamento. Excelente. Eu acho que todos que trabalham no financeiro têm esse desejo, né, de que a empresa tenha realmente uma previsão orçamentária e o orçamento bem organizado. Bem, o que é crucial? No primeiro momento é entender a importância que é essa ferramenta na gestão do negócio. A previsão orçamentária ela vai permitir que o empresário tenha uma visão clara de tudo que ele vai ter que fazer, né, seja no esforço de vendas, sendo uma indústria, industrializar e comercializar, quanto serviço, para que seja suficiente para cobrir todos os seus custos e despesas e ter aquele resultado financeiro. Então, um argumento forte, quer lucro, empresário, quanto de lucro pode ser, então, obtido desse negócio, é necessário conhecer os números da sua empresa. Então, uma primeira sugestão e tão importante é, para saber para onde está indo, é necessário conhecer os números com projeções de receitas e despesas e ter uma disciplina. E que bom que tu és da área financeira e vai alcançar, então, para esse empresário, todos os números que ele precisa para gerenciar o seu negócio. Para quem está pensando em começar, talvez será que pegar os números do ano anterior já é um bom ponto de partida? Sim, é o principal ponto de partida, João. A não ser que seja uma empresa nova e que tem que estimar um crescimento, não é, das suas vendas, mas realmente pegar os números do ano anterior e fazer ajustes com a inflação, ajustes com uma nova estratégia que tenha de crescimento ou algum novo investimento que essa empresa faça, é o melhor ponto de partida realmente é pegar os números do ano anterior. Então, acho que para começar é por aí, né? Por aí, exatamente. Bom, tem o Sidney, que ele é sócio de uma empresa de serviços e quer saber quais são os principais itens de um orçamento empresarial que não podem ficar de fora, Evander. Principais itens que não podem ficar de fora. Na verdade, quando a gente fala de um orçamento empresarial, João e Sidney, nenhum gasto, nenhuma receita pode ficar de fora. Tudo aquilo que é conhecido, que é possível, né, se identificar, deve incluir. O primeiro ponto são todas as receitas, não é? Receitas de serviço, receitas de venda de produtos e mercadorias, receitas diversas, como receita de uma aplicação financeira. Nós temos alguns clientes lá na Fortus em que o lucro do ano é sustentável pela receita financeira. Bem importante essa receita e que muitas vezes não entra na previsão orçamentária. Receitas de aluguéis, de bens que tenha, ou até mesmo de alguma venda de algum equipamento ou bem que essa empresa não esteja utilizando e que pode virar um recurso para entrar no seu capital de giro. Outro item que não pode ficar de fora é a previsão de tributos sobre essa receita. É muito importante, a gente está agora no final do ano, que as empresas elas estão projetando seus orçamentos para o ano de 2025, é o momento também de fazer essa previsão de impostos. Quais os impostos incidirão sobre essas receitas que eu estou projetando, né? Os custos envolvidos nessa receita, porque se eu estou prevendo aumentar a minha receita, os custos envolvidos possivelmente crescerão também. Depois temos os grupos de despesas. As despesas, elas têm então as despesas administrativas, que são todas aquelas despesas necessárias para que a empresa funcione. Por fim, né, teremos aí o lucro líquido, que vai permitir que o empresário avalie, né, o reinvestimento no seu negócio,
a substituição de alguma máquina ou, né, faça a sua gestão orçamentária. Esses investimentos aí, olhando o orçamento, vai ver o que é possível. Às vezes a gente tem uma lista de 10 itens e na hora de botar no orçamento vai ver que a gente só vai conseguir ter condições de fazer 5, né? Exato, exato. Quem não tem uma ferramenta do orçamento, que não faz essa projeção para o ano, João, dificilmente terá uma certeza da realização daquilo que está prevendo. O João trouxe aqui um exemplo muito claro. Às vezes o empresário almeja fazer vários investimentos, tá? Mas qual recurso, né? É um recurso próprio, é um recurso de terceiro, vai ter consequência de juros. Então, ter essa ferramenta de orçamento, e eu volto a dizer, quando a gente fala de ferramenta de orçamento, não precisa ser algo muito complexo, uma planilha de Excel, pode contar com a ajuda de um consultor ou do contador, onde vai fazer uma projeção para o futuro, incluindo os dados históricos que essa empresa já realizou, fazendo naturalmente algum ajuste, né? Tivemos recentemente aqui em maio a enchente que impactou bastante nas receitas e custos, e tem que fazer um ajuste também em relação ao acontecido, algum fato extraordinário do ano anterior. Mas se faça essa projeção e principalmente a disciplina no acompanhamento orçamentário. Quem teve na enchente, teve gastos importantes, alguns tiveram que pagar empréstimos, né? Então, esses empréstimos também tem que estar no orçamento aí do ano seguinte para poder honrar, né? Orçamento, tem um item que muitos empresários se esquecem, que é um fundo, eu chamo de fundo, né? Um valor para repor aquela depreciação ou perdas de bens. O João trouxe muito bem, agora na enchente nós tivemos várias perdas importantes. Então, se a empresa não fez ao longo dos anos algum fundo de reserva para repor essa depreciação ou essa perda, vai ter que recorrer a terceiros, possivelmente para reorganizar o seu negócio. Bom, temos agora a pergunta do seu Orlando, aqui também de Porto Alegre. Tem algumas dificuldades e queria saber como ajustar o orçamento empresarial durante o ano, Ivanir. Bem, bom, para fazer esse acompanhamento, a palavra-chave, senhor Orlando, é uma só: disciplina. Eu vejo que a disciplina de fazer o registro de todos os itens de gastos, de rendas, e comparar com aquilo que foi projetado. Quando a gente fala de projeção para 12 meses, a gente está falando uma abertura mensal, pelo menos, pode ser menor. Tem empresas que têm dentro do seu orçamento as datas que sairão aqueles recursos, mas pelo menos uma projeção mensal, onde vai ter uma coluna do que foi previsto, outra coluna do realizado e vai dar, então, uma terceira coluna com a diferença entre o previsto e o realizado. Se teve receitas maiores do que a prevista, excelente, vai permitir, não é, que faça outros investimentos ou uma poupança. Se teve receitas menores, tem que trabalhar na correção e entender o que aconteceu naquele mês para fazer a correção para os meses seguintes. O mesmo vale para as despesas e custos. Se teve custos e despesas maiores do que o orçado, através dessa comparação item a item, foi uma conta, por exemplo, de um serviço público que teve um aumento muito representativo, muito elevado, vai ter que fazer ações de economia para os próximos meses. Então, a palavra-chave é disciplina e acompanhamento diário da realização do seu orçamento. Essa questão desse acompanhamento para poder mudar o rumo, né? Pode mudar, daqui a pouco pode avançar mais e investir mais, ou daqui a pouco, deve ter redução de receita importante, pode ter necessidade de fazer um corte de despesas, aí, de custos. Né? É isso mesmo. Bom, temos aqui a Priscila de Porto Alegre. Ela é assistente financeira e faz a seguinte pergunta. Aqui na minha empresa temos o orçamento e queria saber quais são as melhores práticas para gerenciar um orçamento empresarial, Ivanir. Bem, bom, primeira coisa é ter essa disciplina, né? A disciplina é a palavra-chave aqui quando a gente fala em orçamento, seja orçamento pessoal, familiar, orçamento empresarial. Trabalhar no seu orçamento da forma mais precisa possível, abrindo o máximo possível tanto receitas, custos, impostos, despesas, não apenas fazendo um valor genérico, faturarei 100.
ou 200, 300, não. Abrir o seu orçamento ao item que efetivamente gerará aquela receita. Receita de venda de produtos de indústria, receita de revenda de mercadoria, receitas de serviços prestados, receitas de aluguéis, receitas financeiras, ou seja, abra item a item e, com base histórica ou com projeções futuras, faça lá o seu registro. Os impostos, da mesma forma, cada uma dessas receitas poderá trazer consigo despesas de impostos que têm que ser precisamente calculados. E assim vale para tudo, custos, despesas e usar ferramentas, então, de acompanhamento. Seja o Excel, um ERP financeiro, é muito importante. Bom, Ivanir, agradeço pelos ótimos esclarecimentos, também agradecendo a sua qualificada audiência. Muito obrigado, até amanhã, tchau, tchau.